Da década de 30 para os tempos atuais, Nancy Drew volta às telinhas para poder resolver os mistérios da sua cidade. Hey gente, eu sou a Bá e sejam bem-vindos ao Báverso. Hoje eu vou falar para vocês sobre Nancy Drew. No novo quadro do canal vamos falar de... Vai funcionar basicamente assim, eu vou falar a sinopse da série, vou dar a minha opinião pessoal, os prós e os contras da série e algumas curiosidades, e lembrando que é minha opinião, então não necessariamente eu estou certa, ok? É isso, vamos para o vídeo. E a sinopse é: Nancy Drew é uma garota famosa por desvendar mistérios durante sua adolescência que está de volta à sua cidade natal enquanto não começa a faculdade. E ela se vê como uma das principais suspeitas de um assassinato ocorrido no restaurante que ela trabalha, fazendo ela voltar ativa para poder provar sua inocência. A impressão que eu tive dessa série é que ela prende o espectador desde o primeiro episódio e que ela faz jus aos personagens da Carolyn Keene. Para quem não sabe, Carolyn Keene é a autora da série de livros da década de 30 de Nancy Drew. E para muita gente que assistiu a série e também leu os livros, dizem que basicamente a diferença é que a Nancy ela só aprendeu a usar um celular. Então acho que é assim, né? A essência da personagem continuou a mesma. Tem algumas diferenças, além da remodelagem dos personagens para a época atual. Alguns personagens têm origem diferente, exemplo, a George e a Bess, que no livro são amigas de infância da Nancy. Na série, elas se tornam amigas no decorrer da série. E é muito legal ver essa evolução da amizade delas. A série ela é uma mistura de investigação policial com elementos sobrenaturais, o que é bem legal porque faz a gente meio que estar na posição de personagem ali também, nos perguntando se o que os personagens veem é real ou não. E isso acontece basicamente que o tempo todo na série, então a gente fica tipo, meu Deus, eles estão loucos ou não? Enfim, a narrativa da história é feita pelo ponto de vista da Nancy, então é meio que natural que a gente se pergunte e também duvide dos personagens do mesmo jeito que ela faz, ou pelo menos um pouco. Porque assim, parêntese, eu diria que ela faz isso de forma excessiva, mas eu vou falar isso depois. Enfim, eu acho bem legal que cada personagem, ele meio que tem o seu segredo que eventualmente vai ser descoberto ou não e que contribui para a trama principal e também para as tramas que estão ao redor, que compõem a história toda. E falando de trama, nem só de trama principal as séries vivem, então os mistérios menores que a gente vê ao longo da série, eles são tão intrigantes e tão divertidos quanto o mistério principal. E a gente vê que eles foram colocados ali não em vão ou para encher linguiça, eles foram colocados ali por um motivo que é compor o mistério principal. Como eu tava falando, os mistérios menores, eles são tão intrigantes e tão instigantes quanto o mistério principal. E eles acabam, geralmente, sempre não compondo, sempre contribuindo para ajudar a resolver o mistério principal. Desculpa, deu uma palavra porque tem um negócio ali que apareceu. Enfim, eles ajudam a resolver o mistério principal, que eu acho muito, muito legal. Bom, e agora eu vou falar os pontos positivos e negativos, lembrando que é a minha opinião e, no caso dos pontos positivos, eu vou desconsiderar coisas que a gente já deveria supor por causa do tipo de série que é. Por exemplo, o personagem principal, ele é bom em dedução, enfim. Pra começar, eu acho que foi um acerto gigantesco da série fazer com que todos os personagens eles pareçam suspeitos a uma certa altura da série ou não, fazendo a gente duvidar de todo mundo. O que eu acho muito legal, porque não fica meio aquele clichê que desde o começo a gente já sabe quem é tipo o assassino, suspeito, enfim. Outro ponto que eu achei muito legal, inclusive eu já falei aqui no começo do vídeo, é que a mistura de investigação policial com sobrenatural é uma coisa que eu acho que foi muito assertiva na série, muito acertada na série, quer dizer. Outra coisa que eu também falei foi sobre os mistérios que a gente tem laterais que compõem o resto da série.
eles são muito, como eu falei, são muito instigantes, o que faz com que o espectador não perca o interesse na série. Outro ponto positivo que eu achei na série é que a personagem principal, Nancy, ela não é meio que aquele clichê de garota, e clichê de garota eu quero dizer, tipo, uma garota excluída, que não tem muitos amigos e tal. É claro que na série a gente vai ver que os amigos de escola dela não estão presentes com ela, e eu acredito que isso seja por causa da faculdade. Mas enfim, ela não é meio que aquela garota típica e essas coisas assim. A Nancy, ela é uma garota muito. Ela tem muita confiança, ela é muito assertiva e ela é muito objetiva, cabeça dura também, que de certa forma, para o papel que ela tá exercendo, que é detetive, é uma coisa boa. E agora a gente vai para os pontos negativos. Uma coisa que me incomodou um pouco na série é que a Nancy parece despreocupada se ela vai quebrar, se ela vai infringir alguma lei ou não. Por exemplo, de invasão de propriedade, contaminação de evidência ou roubo de evidência de cena de crime. Enfim, então isso me incomodou um pouco e eu acho que seria um dos pontos negativos da série. Outro ponto negativo que eu achei na série é a falta de profissionalismo da Nancy, que isso na verdade pode ser considerado ou não um ponto negativo, porque assim, ela não tem, de certa forma, obrigação nenhuma de fazer certas coisas que detetives policiais fariam, mas já que ela está nessa posição, eu acredito que ela deveria fazer. Mas enfim, se você discorda, fala aqui, tá? Porque, como eu falei, é só a minha opinião, então eu posso estar errada. Outro ponto que eu achei negativo, na verdade, é uma coisa bem pontual. Em específico em uma relação que parece que foi feita só para poder balançar a Nancy e que depois disso, depois de que ela descobriu sobre isso, não teve continuidade. Então eu fiquei tipo, certo, cadê o resto, sabe? Mas enfim, só isso os pontos negativos, pelo menos no meu ponto de vista. Se você tiver mais pontos negativos ou mais pontos positivos, ou se você discordar, comenta aqui, por favor, aqui embaixo que eu vou ler. E agora vamos para as curiosidades. A primeira curiosidade é que, como eu falei antes, a Nancy, ela vive em Horseshoe Bay, no Canadá. Eu acho que é a Horseshoe Bay do Canadá, na verdade, enfim. No livro, ela vive em River Heights, em Utah, nos Estados Unidos. A segunda curiosidade é que na série tem um personagem chamado Ned Nixon, que é chamado de Nick. No livro, ele é chamado de Ted Nixon. A terceira curiosidade é que os personagens Ace, Karen Hart e Ryan Hudson não existem nos livros, só existem na série. A quarta curiosidade é que alguns episódios eles têm o título inspirado nos livros da Karen King, como é o exemplo de... Eu vou ter que ler, desculpa. O Segredo do Relógio Antigo, O Mistério na Pousada Lilás, A Pista no Diário, A Mensagem no Buraco de Carvalho e A Pista da Máscara de Veludo. Desculpa que eu demorei um pouco porque tava em inglês aqui. Enfim. A quinta curiosidade é que essa não é a primeira vez que tem uma adaptação para as telas de Nancy Drew. As primeiras foram na década de 40, com os filmes Nancy Drew Detetive, Nancy Drew Atirador de Problemas e Nancy Drew e a Escadaria Escondida. Nos anos 80 também teve uma uma adaptação em 2007 com a Emma Roberts e teve a mais recente agora também em 2019, do mesmo ano que a série, com a Sophie Lillis. Bom, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. De novo, essa foi só a minha opinião, então se eu estiver errada, por favor, me avise. Se tiver mais coisa, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler. Curte se você gostou, comente e compartilhe com os amigos. Eu vou deixar aqui na tela, em algum lugar, as minhas redes sociais. E é isso, até a próxima sexta.